Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, tendo a oportunidade de adorá-lo. E nesta manhã, como temos feito, nós estamos neste processo de crescimento e amadurecimento da nossa igreja. Eu disse a vocês que durante algumas ministrações nós teremos outros líderes da igreja que estão se formando, ministrando. E hoje quero convidar o Jefferson para vir até aqui, cujo Jefferson estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? A nossa gratidão e a minha particular felicidade, porque eu estive por quase 2 anos ministrando sempre. E desde setembro do ano passado, de manhã e à noite, todos os domingos, em todos os pequenos grupos, eu tive a alegria de formar todos os pequenos grupos que nós temos, eu tive a alegria de formá-los, mas hoje tenho a felicidade de ter pessoas em cada um dos pequenos grupos. Amém? Tenho a alegria de na segunda-feira ter o Fabião, na terça-feira o Jefferson, na quarta-feira ter o Fábio e o Lucão ministrando nos pequenos grupos. E eu vou de quando em quando, essa é a semana, por exemplo, essa próxima semana amanhã, eu vou passar em todos os pequenos grupos, como eu fui da última vez, primeiro em Carapicuíba na quarta, então eu vou no Vila Holanda na segunda, na terça-feira eu vou lá no Portal do Oeste, nesta quarta-feira eu vou no Mutinga, e aí na outra quarta-feira eu vou lá em Carapicuíba, e assim a gente vai mantendo a cada 2 a 3 reuniões do pequeno grupo. Eu vou sempre ter a felicidade de passar em todos eles, ministrando uma palavra do Senhor, e isso abençoa a minha vida, né? Eu fiquei quase 2 anos sem poder estudar, né, a Bíblia como eu gostaria, por conta das atividades de domingo à noite, de domingo aqui, e agora a gente tem pessoas que Deus tem trazido, novos líderes que Deus tem levantado para que ministrem. O Lucas pregou já mês passado, foi mês passado, né? À noite o Lucão pregou. Hoje o Jefferson vai ministrar a palavra do Senhor, e para nós como igreja isso é muito importante, o que está ocorrendo neste ano. Diferente de outras igrejas, e não é uma questão de certo ou errado, esta é uma opção de liderança da nossa igreja. Eu, como pastor, decidi que, ao invés de trazer pessoas para pregar em nossa igreja, eu optei por formar líderes na nossa igreja, para que estes líderes formados em nossa igreja dividam o púlpito comigo nas ministrações. Amém? Volto então a repetir, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de liberdade de escolha do exercício de liderança de cada igreja. Então nós, aqui da Del Faville, optamos por, ao invés de trazer pessoas para pregarem, de trabalharmos e formarmos líderes em nossa igreja. Todos esses líderes que ministram aqui, eles estão todas as quintas-feiras comigo. Eles têm aula de Bíblia e teologia comigo todas as quintas-feiras. Eles me acompanharam nos pequenos grupos, e hoje eu os acompanho, apoiando o trabalho dos pequenos grupos. Tudo isso que nós fazemos é investir na liderança local, auxiliar na liderança local. Todos eles têm liberdade para perguntas, para mandar o WhatsApp, esclarecer dúvidas, e o nosso objetivo é que dentro de alguns anos nós tenhamos vários pregadores formados pela nossa igreja e que dividem o púlpito comigo.
aqui. Amém? Quem foi obreiro em outras igrejas já se sentiu como cansei de ouvir nas igrejas. Falar, pastor, nós estamos há tanto tempo aqui e não temos oportunidade. Né? Isso às vezes acontece justamente quando, trazendo tanta gente de fora, a gente deixa de olhar para quem está ao nosso lado todo domingo, carregando, como diz o ditado popular, o piano todo domingo. Então, para mim, é claro, respeitamos, oramos, e eu tenho muitos pastores que são meus amigos, mas na AD Alphaville são vocês que estão comigo aqui na igreja. Amém? São vocês que estão carregando, montando fio, carregando púlpito, montando e desmontando a igreja a cada domingo. São esses líderes que estão comigo durante a semana, me ajudando, me auxiliando quando eu não posso estar, inicialmente intercalando comigo nos pequenos grupos. Então não há nada mais do que justo de que sejam eles as pessoas escolhidas por mim como pastor da igreja para dividir um púlpito comigo aqui. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar e o Jefferson estará ministrando a palavra de Deus. Senhor, te agradecemos nesta manhã de celebração, de adoração, por meio de cânticos, de orações, podemos exaltar o teu nome. Pedimos, Senhor, fala conosco, ministra-nos a tua palavra, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada, é o que nós te pedimos, orando, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmão Jefferson. Graças e paz a todos. Amém. Irmãos, abram comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. O tema dessa manhã, irmãos, todos os caminhos levam a Deus? Eu te faço essa pergunta: todos os caminhos levam a Deus? Desviando dos obstáculos da religião, é o tema desta manhã. E Jesus deixa bem claro aqui em João 14 que Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Talvez alguns aqui tenhamos participado de vários cultos, fomos batizados na infância, na adolescência ou em fase adulta, participamos da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, mas isso não significa nada se não tiver Cristo. Não adianta participarmos das cerimônias, não adianta participarmos do culto de domingo, dos pequenos grupos, se não tivermos Cristo, se o nosso alvo não for Cristo, porque Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. Vou explicar um pouco porque Jesus era o único digno de morrer em nosso lugar. Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Jesus, ele não tinha nenhuma mancha. Jesus não era um assassino, não era um ladrão, não cometeu crime algum. E Deus, ali, para cumprir a sua justiça, para que a ira dele fosse transformada em graça, sacrificou o próprio Filho, Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto, por que existem tantas religiões? Maomé era digno de morrer na cruz do Calvário? O Papa era digno de morrer na cruz do Calvário? Maria, mãe de Jesus, era digna de morrer na cruz do Calvário? Então, o nosso adversário, o nosso inimigo,
ele inventa várias religiões através do homem. Portanto, por isso que existem várias heresias, várias religiões, porque é tudo criação do homem, não é criação de Deus. O evangelho não é uma religião, o evangelho. O cristianismo não é religião. O cristianismo é a própria verdade. Então, Deus, para cumprir a sua justiça, o seu juízo, alguém deveria pagar o preço. E esse preço quem pagou foi Jesus. Porque ele não tinha pecado nenhum, Jesus. Jesus era santo. Jesus não tinha nenhum crime para acusá-lo. Muitos tentaram, os fariseus tentaram, acusando de que ele expulsava demônios em nome do próprio demônio. Mas Jesus respondeu: reino subdividido não subsiste. Então houve várias acusações, várias coisas para tentar atrapalhar Jesus. E até hoje, infelizmente, há várias distorções, há vários caminhos que nós percorremos, que Cristo não é o caminho. Vemos de ministérios que precisaríamos participar de campanhas, precisaríamos fazer sacrifício. O pregador mandava você: irmão, dá o seu primeiro passo, tome uma atitude na sua vida, mas não falava de Cristo. Então precisamos voltar a Cristo, porque Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. E vamos abrir comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, todos encontraram? Amém. Capítulo 7, versículo do 13, eu vou ler do versículo 13 ao 20, que diz assim: não procurem atalhos para Deus, o mercado está transbordado de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem sucedida, que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Então aqui em Mateus 7, Jesus nos alerta: não há atalhos para Deus. Ele é o próprio caminho, Jesus é o próprio caminho para nos chegarmos a Deus. E outras traduções diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Então, ou seja, vemos várias palestras. Hoje em dia está sendo infiltrado na igreja o nome mais bonito para a teologia da prosperidade. A teologia do coach está sendo instalada nas igrejas. E isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente contra o Evangelho. Por que queremos caminhos fáceis, meus irmãos, para chegar até Deus? Por que queremos caminhos fáceis para ser bem sucedido nessa terra? Se Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que teremos muitas aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, onde está sendo como que está sendo a nossa oração perante a Deus? Pedimos aquilo para alimentar os nossos deleites? Ou pedimos aquilo pedimos o Espírito Santo para Deus? Pedimos para Deus nos encher do Espírito Santo? Pedimos para Deus para ter as mesmas atitudes de Cristo? Então, como que está sendo a nossa oração? Jesus deixa bem claro: largo é o caminho, largo é a porta que leva o homem à perdição. Então precisamos voltar a Cristo, meus irmãos.
E no versículo 20 diz assim, do 15 ao 20 diz assim: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa que os pregadores são o que não dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Olha o aviso que Jesus deixa para nós com certos tipos de evangelho: o evangelho falsificado, o evangelho distorcido, o evangelho que, para você fazer parte de uma igreja, eles te dão uma cadeira. Tentaram me comprar oferecendo uma cadeira para mim, mas eu não quis, porque eu não estava mais enxergando o reino de Deus naquele lugar. E infelizmente as pessoas continuam nesses lugares por causa de cargo, por causa de cadeira, porque tem um convívio social, porque tem uma amizade, porque gosta de estar lá. Na verdade, ali é um clube de negócios, não é uma igreja que prega o evangelho. Então precisamos nos autoanalisar. O que estamos ouvindo? Estamos se alimentando do quê? Jesus disse, quando foi tentado no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Então, do que estamos nos alimentando? Dos deleites desse mundo? Tem gente que nem quer que Jesus volte, porque aqui na terra está tão bom a vida. Está com o carro legal, está com uma casa própria, está com a conta verde. A vida está tão boa aqui na terra, que ele não quer que Jesus volte, porque ele quer usufruir de todas essas coisas passageiras. Mas Jesus, ele é o Deus que dá palavras de vida eterna para a gente. Essas coisas vão tudo passar, meus irmãos. Quais os caminhos que nós estamos trilhando? Não digo que você não deve estudar, fazer uma faculdade. Você deve sim. Você deve trabalhar para você ter as coisas, sustentar a sua família. Mas devemos trabalhar pela comida que não perece também. A nossa prioridade tem que ser Jesus na nossa vida. Então não adianta, meus irmãos, estarmos no culto, estarmos na ceia do Senhor, fomos batizados, declaramos aos homens morte para o mundo e novo nascimento para Deus, mas se não tiver Cristo nas nossas vidas, não chegaremos a Deus. Vai ser como uma casa edificada na areia, vai ser como palha que será queimada. Não adianta, os nossos esforços não nos levarão a Deus, não nos levarão a Deus, somente Cristo nos levará a Deus. Não adianta orarmos para os nossos próprios deleites, não adianta distribuirmos cesta básica se Cristo não for a prioridade em nossas vidas. Então Jesus deixa bem claro, tomem cuidado. Jesus faz esse alerta. Agora eu te pergunto, Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe de Deus como alguns falam, mãe de Jesus, foi digna de morrer na cruz? Ela é o caminho para a salvação? Da onde que inventaram isso? Por que Allan Kardec escreveu um evangelho segundo o entendimento dele? Não segundo o Espírito Santo. Isso é tudo obra de Satanás, meus irmãos, para desviarmos do caminho. Porque em nossas igrejas hoje há entretenimento, há teatro, há danças, é tudo entretenimento para atrair o povo, meus irmãos. Mas e o Cristo crucificado? Por que não pregam o Cristo crucificado? Por que não pregam o amor de Deus? Por que não pregam a justiça, o juízo de Deus? Fazem essas coisas, entretenimento. Parece casa de show, meus irmãos. Infelizmente o mundo está entrando dentro das igrejas. E o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o caminho de Cristo. Devemos andar como Cristo andou. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque estamos indo por outros caminhos. O ser humano ele tem a necessidade de ver para crer. Mas Jesus disse para Tomé: Tomé, você está vendo essa marca aqui no meu dedo, mas bem-aventurado aqueles que creram, mas não viram eu. Vivemos pela fé, irmão. E a fé é ouvir a palavra de Deus. Por onde que vem a fé? Somente vem por ouvir a palavra de Deus. Então, que atalhos estamos tomando? Por que precisamos ir num cartomante, num jogo de tarô, no Búzios? Não precisamos nada disso, meus irmãos. Precisamos somente de Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que todas essas pessoas, Buda, Confúcio, o que eles têm a ver com o Evangelho de Cristo? Não tem nada a ver, meus irmãos. É tudo invenção de Satanás. Por que existem várias religiões? Por que o muçulmano acredita que matando os cristãos e judeus está fazendo serviço para Deus? Maomé, quando ele diz a história que ele teve uma visão e começou a escrever, ele nem sabia escrever, e pediu para outra pessoa escrever o Alcorão. E o que Gálatas 6 diz? Paulo diz: ainda que eu, ou um anjo desça do céu e pregue um novo evangelho, considere abominação, considere anátema. E porque as pessoas acreditam que com isso vai conseguir a salvação? Porque não estudam as Escrituras, porque não tem Jesus no coração, porque não conhece a Cristo, porque acham que Jesus não é o caminho. Então repare, meus irmãos, o cristianismo, o evangelho está acima, ele não é uma religião, ele está acima de todas as religiões. O cristianismo, o evangelho, ele é a verdade revelada. Então, por que temos tantas religiões? Tudo obra do homem. Tudo para nos desviar do caminho de Cristo. Tudo para nos desviar do caminho de Deus. Abram comigo em Lucas 11. Versículo 27 e 28. Todos encontraram? Jesus ali, depois de ter expulsado demônios, alguns fariseus que ele diz que ele expulsou em nome de Beelzebul. E ali no versículo 27 começa assim: no meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo, dizendo: bendito é o ventre que carregou você e os peitos que a amamentaram. Jesus comentou: benditos mesmos são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam a própria vida. Então quer dizer, a mulher estava ali exaltando a mãe de Deus. A mulher estava ali exaltando Maria. E Jesus repreende: benditos são os mesmos, são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam na própria vida. Ou seja, Maria não tem autoridade nenhuma sobre Cristo. Entende? Jesus deixou bem claro nesse versículo. E tem outro versículo também, no milagre da multiplicação, no milagre da transformação de água em vinho. Maria diz para Jesus: Jesus, acabou o vinho. E ali Jesus já repreende ela. Falou: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria entende aquilo e fala para os serviçais ali da casa, dizendo: faça tudo o que ele pedir. Então, ou seja, Maria não tem autoridade nenhuma sobre Deus. Maria não é mãe de Deus. Ela pode ter gerado Jesus,
com o seu ventre, mas ela não tem autoridade maior do que Jesus. Tanto é que na oração do Pai Nosso, eu nasci no berço católico. Tanto é que na oração do Pai Nosso, eles falam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. No final eles acabam com essa parte. Não tem a parte que seja o teu reino, a tua glória e a tua justiça para todo sempre. Amém. Por quê? Porque eles exaltam Maria, eles não exaltam a Jesus. Então é uma distorção bíblica, é um erro. Então precisamos examinar as Escrituras. Maria não tem autoridade nenhuma sobre Cristo. E Jesus repreende, porque Ele é a autoridade maior. Então o que adianta essas procissões ou Marias, Aparecida do Norte? O que adianta isso? Agora eu vou mencionar um fato que aconteceu com o próprio Jesus diante da religiosidade. Lucas 37, na mesma página mesmo, 11:37. Começa assim, ó: depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou o seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia lavado as mãos antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Jesus conhecia o coração do fariseu, né? E diz assim: sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol, mas sei que também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseus tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior. Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres, assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês, são caso perdido, impostores. Vocês mantêm registros meticulosos, dão o dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de bulhar o que importa: a justiça e o amor de Deus. Atitude cuidadosa que tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Ou seja, Jesus estava condenando o fariseu. Não adianta você seguir os rituais, não adianta você lavar os pratos e as xícaras. Isso é só o exterior. É isso que a religião faz com a gente, irmãos. É só o exterior. Colocamos uma Bíblia debaixo do braço, colocamos um terno, colocamos um sapato brilhoso e vamos congregar. É isso que a religião faz, é só o exterior. E como é que está o nosso interior? Como é que está o nosso caráter? Como está o nosso coração? Como está a nossa compaixão diante do próximo? Então olha o que a religião faz. É só o exterior, meus irmãos. Sem a pessoa de Cristo não tem como transformar o nosso interior. Percebe como Cristo é primordial em nossas vidas? Então a religião é só o exterior, meus irmãos. Por isso que eu volto a dizer: o cristianismo, o evangelho é acima de todas as religiões. Ele veio para transformar o seu caráter, ele veio para te salvar. E só mediante a Cristo que vai acontecer isso. Quanto tempo nós temos de igreja, meus irmãos? Colocávamos as melhores camisas, os melhores ternos, os melhores sapatos, as irmãs com vestido longo, cabelo longo, demonstrando religiosidade, meus irmãos. E Cristo, onde que está Cristo nesse negócio? Alguns ainda usam véu no momento da oração. Por que não usam véu o dia todo? É isso que eu não entendo. Se quer seguir a religião, por que não usam véu o dia todo? Só usam no momento da oração ou na hora do culto? Meus irmãos, o véu se rasgou, meus irmãos. Hoje nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Por que colocamos instrumentos, utensílios, esses empecilhos que nos levam a nada, meus irmãos? Só leva ao exterior, só o exterior fica bonito.
Mas o interior e o nosso caráter, e a nossa compaixão, e a misericórdia, e os frutos do Espírito Santo. Então não adianta, meus irmãos, a religião só veio para mudar o nosso exterior, mas Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos salvar, para nos levar a Deus. Glória a Deus. Mas Cristo, estávamos mortos sem Deus, sem Cristo, mas Cristo nos ressuscitou, Cristo nos deu um novo nascimento através de sua morte. Glória a Deus. Por isso que Cristo está acima de qualquer religião. Por isso que está acima, o Evangelho está acima de qualquer religião. Cristo é a verdade. Não há outra verdade fora de Cristo. Ou seja, a religião é só para o exterior. Vamos abrir em Romanos 10. Todos encontraram? Romanos 10, versículo 1 até o 3. Diz assim: acreditem em mim, amigos. Para Israel desejo o melhor. Salvação, nada menos que isso. É o que desejo de todo o coração em todo o tempo. Oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parece entender que este acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus, e muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua, apregoam sua mercadoria. Após todos esses anos, se recusa em relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira e nada conseguiram como resultado. Aqui Paulo condena os judeus de Jerusalém. Em alguns lugares aprendemos, que devemos orar por Israel, Aprendemos que eles são um povo escolhido e nós somos como se fosse a segunda divisão, Mas é só um povo. Aprendemos aqui que é só um povo. Deus tem só um povo. E Paulo aqui está condenando, os judeus pelos rituais, pelas práticas, mas ele deixa bem claro, eles se recusam a relacionar com Deus do modo de Deus. Eles se recusam a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Então não adianta, meus irmãos, não adianta virmos aqui, colocarmos as cadeiras nos lugares, carregarmos um instrumento musical, ter zelo pela casa do Senhor, mas não estamos fazendo isso com as nossas forças, mas sem o intuito que é para Jesus. Não adianta. Quantas campanhas participamos, quantos congressos que juntávamos um capital para comprar roupas. Você acha que Deus se agrada disso, meus irmãos? Deixamos de pagar a nossa conta de luz para comprar uma camisa nova. Você acha que Deus agrada disso? Então olha como nós éramos cegos, meus irmãos. E aqui está tudo aqui na Bíblia. Está tudo aqui, meus irmãos. É falta de conhecimento nosso da palavra do Senhor. Então, Paulo condena isso. É um zelo da casa do Senhor sem entendimento. Em época de congresso, nossa, somos fervorosos. Quase morávamos na igreja. Muito ensaio, pouca oração, pouca palavra, só tinha ensaio e roupa bonita. E Paulo está condenando zelo sem entendimento. E não vai parar por aqui, meus irmãos. Cada dia vai ser mais congressos, mais festividades para atrair o povo para a igreja.
para arrecadar o dízimo e a oferta. Infelizmente. Mas eu creio que aqui tem um povo que é diferente, que lê a palavra do Senhor, que somente mediante a Cristo chega a Deus. Então precisamos parar, meus irmãos. Precisamos ser mais simples. Precisamos aprender a simplicidade de Jesus. Precisamos de Jesus, meus irmãos. Você vê os católicos, são fervorosos, meus irmãos. Quantas romarias já participei, já fui de moto. Quantas romarias, meus irmãos. Tem uns que se encontram na estrada carregando a cruz. Tem gente que sobe de joelho de uma igrejinha para outra lá na Aparecida do Norte. Mas tudo isso é zelo sem entendimento, meus irmãos. Não é o nosso sacrifício que vai nos salvar, meus irmãos. É Jesus que nos salvou, meus irmãos. Não é o nosso esforço humano, meus irmãos. É somente Cristo. E é isso que Satanás quer. Desviar a nossa atenção. Agora me diz uma coisa. Qual é a diferença de novena para campanha? Novena é um conjunto de missas. Para quem não sabe, eu sou do berço católico. Novena é um conjunto de missas. E campanha? Campanha é um conjunto de cultos, não é verdade? Qual que é a diferença? Então, meus irmãos, deixamos Cristo de lado e estamos vivendo o neocatolicismo. Em vez de imagens, estamos usando lenço, canetas, vassouras. Mas eu tenho algo para te dizer, meus irmãos. Só Cristo leva a Deus. Esses utensílios não servem de nada. As nossas práticas não servem de nada. Só Cristo nos leva a Deus. Agora eu vou falar um pouquinho do Espiritismo, só para ficar bem claro. Abram em Isaías, capítulo 8. Todos encontraram? Amém. Capítulo 8, versículo 19, diz assim: quando alguém disser a você, tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam o além, porque não buscar auxílio do mundo? Por que não buscar auxílio do mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Daí, respondendo essa pergunta, diga a eles: vamos estudar as Escrituras. Os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece. E quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após o outro. Olham numa direção e na outra, para cima e para baixo, para os lados, e não enxergam nada, só uma parede branca, um buraco vazio, e eles acabam no escuro sem nada. Isaías deixa bem claro, meus irmãos, para que consultar os mortos? Você viu a resposta dele? Não, vamos estudar as Escrituras. Por que consultar um horóscopo, meus irmãos? Você sabia que tem crente, entre aspas, consulta horóscopo? Que fala, eu sou taurino, eu sou... Meu irmão, para com isso, meu irmão. Jesus é o caminho, meus irmãos. Por que consultamos essas coisas, meus irmãos? Você quer o caminho mais fácil? Vai por esse caminho. Você quer o mais difícil? Apertado, estreito? Vai por Jesus. Com Jesus você não fica ansioso por nada. Com Jesus você sente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
com Jesus, você tem a verdadeira felicidade. No Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro o caminho da felicidade. Em Mateus 6, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que o mundo diz? Bem-aventurados os que riem, né? Então Jesus, através da sua palavra, nos ensina o caminho para chegarmos a Deus. Nos ensina a verdadeira felicidade. E eu digo uma coisa, não há felicidade fora do Evangelho. Possamos estar sofrendo, possamos estar tristes, mas na nossa mente e no nosso coração, Jesus, o Espírito Santo nos consola. Por isso não temos o dia de amanhã. Não temos que temer o dia de amanhã, porque Deus está conosco. Então só em Jesus há o caminho da verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, nem todos os caminhos levam a Deus. E uma coisa interessante, eu pesquisando ali sobre a autoridade do Papa, alguns estudos dizem que em sua roupa, nas suas vestes, está escrito Vicarius Filii Dei. O que significa Vicarius Filii Dei? Substituto de Cristo, em alguns estudos, em algumas traduções. Então, infelizmente, alguns dizem que o Papa é substituto de Cristo. Em outras traduções está como substituto de Pedro, dos apóstolos, o próprio Papa. Então devemos tomar cuidado, meus irmãos. O Papa não é digno de... O Papa tem pecado, meus irmãos. Ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou ao terceiro dia. Ele não é tão justo igual a Cristo, que sem pecado, sem mácula, sem defeito nenhum, morreu em nosso lugar. Tantas outras pessoas morreram, houveram tantos mártires, mas o que pagou o preço, o que acertou as contas com Deus, perante nossos pecados, somente Jesus Cristo. E falando em Papa, eles consideram como um sacerdote, o sumo sacerdote. E para finalizar, meus irmãos, abrem Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim: agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse é o grande sacerdote principal, com acesso imediato a Deus. Quem é o único caminho? Jesus. Não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou a fraqueza e as provações. Experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que Ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia e aceitem a ajuda. Amém? Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece os nossos pecados. Desculpa a palavra, o pastor conhece os nossos pecados? O pastor conhece as nossas aflições? O pastor é o semeador da palavra. Jesus é a autoridade maior da igreja. Agora tem pastores que são donos da igreja, não é verdade? Ah, irmão, não precisa orar, vamos fazer do meu jeito. Por que não faz do jeito de Deus? Será que Jesus é o dono dessa igreja aí? Então
Em Hebreus aqui, bem claro, Jesus, esse é o grande sacerdote principal, o acesso imediato a Deus. Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece as nossas fraquezas. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há horóscopo, não há espiritismo, não há catolicismo. Há somente Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Finalizando, só a última palavra, meus irmãos, já falei demais. Hebreus, capítulo 7, um pouco mais para frente. Versículo 20, que diz assim: o sacerdócio de Arão perpetuou-se automaticamente de pai para filho, sem confirmação explícita de Deus, mas Deus interferiu, instituiu esse novo sacerdócio, que é permanente, e adicionou uma promessa. Deus deu a sua palavra, Ele não voltará atrás. Tu és o sacerdote permanente. Aqui está falando de Jesus. Isso faz de Jesus a garantia de um caminho muito melhor para chegarmos a Deus. Repetindo, isso faz de Jesus a garantia de um caminho muito melhor para chegarmos a Deus. Um sistema realmente que funciona, uma nova aliança. Antigamente havia multidão de sacerdotes, pois eles morriam e tinham de ser substituídos. Mas o sacerdócio de Jesus é permanente. Ele está em seu posto agora e estará até a eternidade para salvar todos os que se dirigem a Deus por meio dele, e o tempo todo trabalha para defendê-los. Portanto, agora temos um sacerdote principal que se adapta perfeitamente às nossas necessidades, totalmente santo, sem o comprometimento do pecado, e com autoridade que se estende até a presença de Deus nos céus. Diferente dos outros principais sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios diários pelos próprios pecados antes de nos atender. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício, e ele é o sacrifício definitivo. A lei indicava como sacerdotes principais homens que não conseguiam cumprir o seu ofício com perfeição, mas a ordem que resultou da intervenção de Deus designou o Filho, que é absoluta e eternamente perfeito. Amém? Amém. Então, meus irmãos, não há caminho para Deus sem Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. E fiquem com essa palavra, meus irmãos. Amém. Que não há caminho que leva a Deus sem Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós adoramos a Deus nesta manhã por isso. Eu não sei até que ponto você compreendeu o que o Jefferson estava dizendo. Principalmente quando o Jefferson falou que não são os nossos esforços que nos levam a Deus. Talvez isso possa ter soado estranho para você. E não soa estranho porque há uma clara diferença entre o Evangelho e a religiosidade. Romanos 11:6, por exemplo, diz assim: portanto, é pela graça, já não é pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Então eu lhe pergunto, temos que fazer uma decisão hoje, nesta manhã. Ou é pelas obras ou é pela graça. As duas coisas não é possível. Coloca isso na sua cabeça. Vou repetir para você Romanos 11:6. Portanto, se é pela graça, dizia Paulo, já não é pelas obras. Caso fosse as obras,
a graça deixaria de ser? Então eu lhe pergunto, ora, ou abraçamos o Evangelho, onde não podemos participar, porque nós não somos o centro do mundo. Não podemos participar, porque a centralidade da vida não está em nós. A crítica feita pelo coach é isto, que coach em sã consciência vai te anular para exaltar a Deus. Que coach vai dizer que você não tem o que fazer, não tem para onde ir, está morto, perdido? Que coach vai dizer isso? Então nós temos que decidir, irmãos, ou nós seguimos o Evangelho, e o Evangelho diz, talvez você não saiba, sabe o que significa a palavra graça? Amor imerecido. Literalmente, graça é amor, é perdão misericordioso. Quer dizer, perdoar gente que não merece ser perdoado. Literalmente, graça, conceitualmente está correto, amor imerecido. Tradução literal da palavra graça é perdão misericordioso, o ato por meio do qual Deus perdoa a gente que não merece. Por isso não é só perdoar, é perdoar com misericórdia, é ir além do que deveria, é ir além do que merecia. Paulo está dizendo então, ora, se o Evangelho é a graça, é o acolhimento dos não merecedores, é o perdão daqueles que não são dignos, é o levantar daqueles que não merecem. Se é graça, não é por obras. E se não é por obras, por que eu faço campanha então? Que é o que o Jefferson estava dizendo. Por quê? Tenho que decidir, irmão. Ou é pelas minhas obras, ou é pela graça. Não podemos criar um caminho alternativo contra a Bíblia Sagrada, porque senão eu peço para você, não me ensina, porque eu não estou entendendo. Se na sua cabeça o Evangelho se dá por obras e graça, então eu peço para você, ao término do culto, para você me ensinar, porque eu não estou entendendo o Evangelho. Porque Romanos 11,6 me diz que são excludentes, são caminhos diversos, contrários, inassociáveis. Paulo está fazendo um raciocínio de negação. Se é por graça, já não é por obras. Por quê? Porque a gente não quer associar, porque não dá para associar. Caso fosse a graça, não seria mais graça. Agora é interessante isso. É isso que o Jefferson estava dizendo. Queremos criar um evangelho contra a Bíblia. E aí a gente vai para a igreja para ouvir tudo que ele falou. Dá o seu primeiro passo. Você tem que se esforçar, você tem que fazer o seu voto, você tem que fazer você tem que. Então eu lhe pergunto, é por graça ou é por obras? É algo que a gente tem que decidir nessa manhã. Ou cremos no Evangelho da Bíblia Sagrada, ou criamos o que o Jefferson falou, uma religião. A religião tem o seu próprio caminho, ele tem a sua própria forma. A religião, ele tem os seus próprios princípios. Agora perceba, quantos anos a gente tem de igreja? E nos estranha então ouvir alguém dizendo que não podemos fazer nada e não depende de nós? Que tipo de evangelho ouvimos? O que pregamos? O que ensinamos? E então você pode dizer, mas pastor, se é assim, e é porque está escrito, o
que eu faço? Eu só dobro os meus joelhos e me rendo à vontade de Deus. E mais nada. É só isso. Eu vivo aos pés da cruz. Eu vivo em rendição a Deus. É isso que eu faço. Eu canto para louvá-lo. Eu venho à igreja para ouvi-lo. Eu vivo a minha vida em oração e gratidão ao Deus que tudo faz e tudo realiza sobre a minha vida. A questão é que o caminho é muito mais simples. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que você precisa decidir, irmão. Se você acha que você tem que fazer coisas para herdar o reino dos céus, para vencer, se você acredita nisso, siga. Nós não acreditamos. E não acreditamos porque a Bíblia fala para mim, Adriano, decida. Ou é obras, ou é graça. Agora eu lhe pergunto, irmão, a graça veio por intermédio de quem? Quem que trouxe o evangelho da graça? Quem? Jesus. Então eu lhe pergunto, Davi conhecia Jesus? Não. Moisés pregou a palavra de Deus através de Jesus? Não. Os profetas do Antigo Testamento apregoaram Deus através de Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus só nasceu depois. É normal, então, que eles trilhassem um caminho pelas obras. Normal. É parte integrante da revelação de Deus. Revelação de Deus é progressiva. Deus falou na antiga aliança através de profetas. Deus falou na antiga aliança através de patriarcas, que trilhavam um caminho centralizado ainda nas obras. Por que nas obras? Porque Cristo ainda não havia se revelado. Simples. Quando Cristo vem, Cristo então traz o evangelho da graça. E é isso que Paulo estava dizendo. As obras agora em Cristo se transformaram em graça. Eu posso pregar Davi, claro, mas eu prego Davi debaixo dos olhos da graça. Eu posso pregar Moisés, os patriarcas, claro, mas eu prego os patriarcas debaixo dos olhos da graça. O que eu não posso é isolar o texto, excluir Jesus para apregoar um Abraão, um Isaac, um Jacó sem Cristo. Entende? Isso não é obrigação sua. É por isso que antes de pregar tem que sentar para aprender. Compreende? Você é membro, você não tem. Você como membro não tem obrigação de saber isso que eu estou dizendo. Mas aquele que vem aqui para pregar tem que entender a antiga e nova aliança, Antigo e Novo Testamento, tem que entender a revelação progressiva de Deus, tem que entender a diferença de fé e de obras, tem que entender que as obras são apregoadas, a antiga aliança é apregoada através dos olhos da graça. Por isso que antes de pregar, tem que sentar para aprender. Só que aí o que acontece? Olha o que a gente vive. Quem não senta para aprender, diz que aquele que prega certo está pregando errado. É esse o problema. Quantas pessoas criticam o que nós pregamos aqui porque falta de conhecimento, irmão. É claro, vem para a igreja pensando em obras, vai receber aqui um evangelho que é pela graça. Aí falta a estrada de aprendizado, vai dizer, não, a igreja lá do pastor disse que não precisa fazer nada, que é Deus que faz tudo. Entende? Essa é a questão.
Agora eu não vou, irmão, pregar errado, porque está todo mundo pregando errado. Antes de pregar eu sentei para aprender. Passei anos sentado primeiro para aprender, para depois pregar. Por que para eles pregarem eles têm que sentar para aprender? Para isso, irmão. Então pensa. O que você escolhe hoje de manhã? Você escolhe a graça de Deus ou escolhe as suas obras? Agora, se as suas obras, irmão, por que você faz o voto? Por que você faz a campanha? Para que você está fazendo isso? Você fala uma coisa e nega com os seus atos e com as suas atitudes. O que o Jefferson falou, não aceitei a cadeira porque já não via lá mais o Evangelho. O que o Jefferson falou é uma crítica construtiva. Como eu vou pregar e compartilhar no ministério que eu não creio o que estão dizendo e falando? Porque num primeiro momento, se eu falasse para você, irmão, esse negócio de campanha está errado, você fala, não, irmão, por que está errado? E está errado porque eu estou te perguntando isso. Se é pela graça, faz a campanha para quê? Não é à toa que Jesus nunca fez campanha nenhuma. Não é à toa que você nunca vai encontrar nenhum ensinamento no Novo Testamento, nenhum de campanha nenhuma. Eu vou te falar, Apocalipse foi escrito a partir do ano de 90, final do primeiro século. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro Evangelho, foi escrito aproximadamente 30 anos depois. O primeiro Evangelho, que é Marcos, não é Mateus. O primeiro Evangelho é Marcos. Na ordem da nossa Bíblia está Mateus, mas historicamente é Marcos. Foi escrito 30 anos depois de Jesus ter subido ao céu. 30 anos depois. Não tem citação nenhuma de campanha nenhuma, de voto nenhum. Todos os evangelhos vieram depois. As epístolas de Paulo entre as décadas de 50 e 60 do primeiro século. Algumas das epístolas, portanto, estariam aí de 30 a 40 anos depois de Jesus ter subido ao céu. Paulo nunca falou em campanha. Então, irmão, tenha a humildade de reconhecer que isso não existia no primeiro século. Amém? Amém. Ninguém está falando nada de pouquinho tempo, não, estou falando de décadas. Agora, então não venha me dizer que em 27 livros, com prazos de 40, 50, 60, até 70 anos depois de Cristo, não há uma citação de campanha, de voto, de nada, então não venha me dizer que isso é bíblico. Porque aí você afronta a minha inteligência. Aí você me ofende. Se é, me mostra então o texto. 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Narrando todos os primeiros passos da igreja. Me mostra lá em 28 capítulos a campanha da vitória. Só você gosta de vitória. Os irmãos do primeiro século não gostavam de vitória. A campanha das portas abertas. Só você que gosta de porta aberta. Pedro, ninguém gostava de porta aberta. Agora, por que não faz, irmão? Porque não é por obra. Entende? Não é por obra. O que eles aprendiam? Aprendiam a encontrar, sendo encontrado por Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver em rendição e gratidão aos pés da cruz. Deus é soberano, Deus é o único caminho, verdade e a vida, e Deus vai conduzir a igreja segundo a sua boa vontade. É por isso que na oração do Pai Nosso tem um pedido pessoal, um só. Vamos ver rapidinho o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está pedindo o que para você? Nada. Um pedido para você. O pão nosso de cada dia nos dá quando? Semana toda? Mês todo? 12 dias para 12 meses? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Está de brincadeira comigo. Está de brincadeira comigo, né? O pão nosso de cada dia nos dá quando? E o de amanhã?
Eu peço amanhã, irmão. Deus é todo dia. Pede de hoje. Amanhã é outra oração, outra vida no altar, outro pedido de novo a Deus. Dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o poder, a honra e a glória para sempre. Então, pedido para si, porque perdão é pedido de misericórdia. Pedir para livrar do mal é pedido de compaixão. Então, pedido para si, para benefício próprio. Quantos pedidos no Pai Nosso? Porque é pela graça abençoado. Entende? É pela graça. Deus vai cuidar de você. É isso que Jesus está dizendo. Adore a Deus, se arrependa dos seus pecados, se desvie do mal. O resto Deus vai fazer. Deus vai cuidar. A nossa necessidade não é só pão. Mas para Jesus pedir o pão está de bom tamanho. Porque Deus, irmão, sabe ser Deus. Você não precisa ensinar para Ele, querido. Você não precisa ensinar como que resolve um problema na sua casa, irmão. Você não precisa ensinar o que tem que mudar na sua esposa, irmão. Você não precisa ensinar para ele o que Deus tem que fazer para você ser promovido no seu trabalho, irmão. Mas você faz a campanha do trabalho. Mas você faz a campanha da família, né? Por quê? Porque Deus não sabe, a gente tem que dar uma centralizada em Deus, um toque para Ele, né? Para Ele saber o que Ele tem que fazer, né? Fala, Deus, vem comigo, o negócio é o seguinte, eu vou te contar a situação lá em casa, e eu vou te mostrar qual é o caminho que o Senhor precisa, irmão. Deus fez o universo. Além da nossa galáxia, existe mais de 20 bilhões de galáxias. Pelo amor de Deus, Deus fez o universo. Você quer ensinar para Deus como que cuida da sua casa? Você quer ensinar para Deus o que você precisa para ter sucesso no seu trabalho? Então, irmão, se é pela graça e se Deus sabe tudo, eu só me ajoelho em rendição, adoração, arrependimento pelos meus pecados, pedido de misericórdia, e Deus vai cuidar. Deus vai cuidar, porque é pela graça de Deus. Por isso não vai ter campanha, não vai ter voto, não vai ter promessa, não vai ter que fazer 7 sextas-feiras, 21 dias de Daniel, 12 dias para 12 meses. Não vai ter que fazer, porque eu não ouso ensinar. Deus sabe, irmão. Então faz o que, Adriano? Faz o que a gente não faz. Arrepende dos pecados. Pede misericórdia a Deus. Coloca os teus caminhos entregues para que Deus faça. A gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, Mateus 6. Olha os aves dos céus, aprenda com as aves. Elas plantam e colhem, não. E o vosso Pai faz o quê? Alimenta. E por que não faria isso convosco, homens de pequena falta de fé? Não, eu quero ensinar como Deus tem que plantar, como Deus tem que colher, o que tem que colher, a quantidade que tem que colher, tudo. E Deus está falando para você, olha para os aves dos céus. Você tem que ensinar Deus como que cuida das aves? Você tem que ensinar Deus como Deus age com as aves? Não tem. Deus cuida ou não cuida? Cuida. Desde que o mundo é mundo, tem ave no céu. A ave que você cuida ou que você não cuida, alguém cuida. E quem é esse alguém que cuida? É Deus que cuida. Então Jesus está falando, aprenda com elas. O que você faz para as aves serem cuidadas? Nada. O que você tem que fazer para dar certo? Nada. Só faça o que elas fazem. Só adore a Deus. Amém. Só sirva a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Seja misericordioso, bondoso.
Acolha o necessitado, estenda a mão àquele que não tem, cuide daquele que precise, perdoe, seja bondoso, seja misericordioso, seja verdadeiro no exercício do seu amor. Faça isso e Deus vai cuidar de você. Por isso Jesus finalizou isso dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas. O que Deus vai fazer? Deus vai cuidar, irmão. Amém? Vamos nos colocar em pé, a gente vai orar. Vou pedir para a banda vir aqui à frente. E talvez você tenha vindo hoje para perguntar para Deus o que você precisa fazer. Porque a religião é isso. A religião quer tirar sempre alguma coisa de você. E você se acostumou tanto a tirarem coisas de você, que você já vem para a igreja perguntando: Deus, o que eu tenho que fazer? Já está acostumado, já foi criado assim, sempre alguém arrancando alguma coisa de você. E aí você já vem condicionado para a igreja, dizendo: Deus, o que eu preciso fazer? Aí Deus te encontra nesta manhã, através do sermão do Jefferson, para te falar: sabe o que você tem que fazer, irmão? Não tem que fazer nada. Porque não é você, é Deus que tem que dar sobre a sua vida. Amém? Sem mim, João 15, sem mim, sem mim, então para de tentar fazer as coisas. Trabalhe, seja bondoso, seja misericordioso no teu trabalho, seja obediente, respeitoso, reverencie as pessoas, reverencie os seus chefes, seja compassivo, longânimo, e Deus vai te abençoar, irmão. Doe amor às pessoas, faça tudo com amor no seu trabalho, nos seus estudos, faça tudo com fidelidade, com misericórdia, sem puxar no tapete de ninguém, sem derrubar ninguém, sem fazer fofoca para ninguém. Deus que te vê, Deus vai te abençoar. Peça perdão pelos seus pecados todos os dias. Peça para Deus te livrar do mal, para que Ele te guarde. E diga a Ele que toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor pertence a Ele. E Deus vai cuidar de você. Não são os nossos esforços, a nossa campanha, o nosso trabalho. Não é a gente, irmão, é Deus. Não sou eu, querido. Sabe quantas noites eu perco de sono com essa igreja aqui? A gente está aqui há 2 anos e 4 meses, sei lá. Sabe quantas noites eu perdi de sono com essa igreja? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu fiquei sem almoçar ou sem jantar? Nenhuma. Tem que fazer dieta para emagrecer. Sabe por quê? Eu nunca perdi nenhuma noite de sono e nunca briguei com meu filho por causa da igreja. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer, irmão, quem sou eu? Se Deus não fizer, o que eu posso fazer? Sabe o que eu faço então? Eu gasto tempo de joelho no chão, pedindo misericórdia a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não estiver comigo, não posso fazer nada. Se o Senhor não iluminar os corações, Deus, eu não posso iluminá-los. Se o Senhor não fizer florescer a palavra que eu prego domingo, de nada adianta, Deus. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da tua igreja, Deus. Ilumina os corações, os converta a ti. Os faça entender a verdade do teu evangelho. Os traga à tua casa. É só isso que eu posso fazer. E aí eu venho aqui no domingo para cuidar que tudo esteja ordenado, para a gente cantar, orar
e falaram da Bíblia Sagrada, mas toda a obra é feita por Deus, por Deus, por Deus e por Deus. Vocês que estão aqui, queridos, quem de vocês, eu fui na casa de vocês, eu liguei para dizer, vem para minha igreja, vem para minha igreja. Quem de vocês, eu fui na casa de vocês, eu liguei no WhatsApp ou no telefone e falei, vem para minha igreja, irmão, vem para minha igreja, e tem uma cadeirinha lá para você. Ninguém. Por quê? Porque eu sou orgulhoso? Não. Porque eu sei que não adianta você estar aqui por causa de mim. Eu preciso de Deus para você aqui. Eu preciso que Deus ilumine o seu coração. Sabe por quê? Porque se você vem aqui por causa de mim, mais cedo ou mais tarde, eu vou desapontar você. Mas se você veio aqui porque a voz de Deus falou ao teu coração, porque o Espírito Santo te iluminou, porque a verdade do Evangelho te alcançou, não importa o que aconteça, não importa o erro que o pastor cometa, você está aqui como obra do Espírito Santo, como obra do Espírito Santo. E quando eu morrer, e eu vou morrer, irmão, claro que eu vou, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Quando eu morrer, a igreja não vai morrer comigo, porque cada alma que está aqui foi trazida pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E isso, como pastor, me faz respeitar ainda mais você, porque eu sei que você está aqui porque Deus falou ao teu coração. Quando eu vejo que você veio e veio sem eu chamar, eu tenho um respeito maior por você. Porque eu sei que se você veio aqui, é porque em algum momento Deus te encontrou, Deus iluminou o teu coração, e Deus te trouxe a este lugar. E por isso estamos aqui glorificando a Deus. Abrace a graça de Deus nesta manhã, querido. Abrace o favor de Deus. Feche comigo os seus olhos. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e vamos tomar uma decisão. Ou é por obras ou é por graça. Ou é por obras ou é por graça. Se é por graça, irmão, vamos abandonar a religiosidade de promessa, de voto, de campanha. Irmão, é a graça de Deus, é o amor do Espírito Santo que me encontra todo dia na simplicidade da minha vida e que não me pede nada além de amar, acolher, me arrepender dos meus pecados, e Deus vai cuidar de mim. Feche comigo os teus olhos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão, pela palavra pregada pelo Jefferson, Senhor. Só o Senhor é o caminho, a verdade, só o Senhor é a vida. Tudo está nas tuas mãos. Toca-nos neste momento, Espírito Santo. Leva-nos ao Evangelho da graça, leva-nos ao Evangelho de amor, de misericórdia, de verdade, simplicidade. Nos encontra nesta manhã, Senhor. Adore Ele, adore ao Senhor, adore ao Espírito Santo nesta hora. Diga a Ele, te queremos, Deus. Diga a Ele, te queremos, Senhor. Te desejamos afetuosamente nesta manhã de celebração, nesta manhã de centralidade do Evangelho, de poder do Evangelho de Cristo. Adoramos o teu nome, na presença do Rei. cante ao Sua Senhor. glória está aqui. Seu amor liberta. Teu amor me liberta, Senhor. Estás aqui. Espírito O Santo. trono de louvor. A presença me curou. A tua presença, A a tua presença.